Senhor presidente, uma boa noite, demais membros da mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, a nossa comunidade presente aqui na galeria da Câmara. Quero fazer uma saudação especial ao professor Ricardo Ingel e também auditor do Ministério do Trabalho que se faz aqui presente, né? E eu, como dirigente sindical, falo isso porque quantas vezes a gente já recorreu aos conhecimentos tanto do Ricardo como dos demais auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Mas o que me traz nessa noite, há uma sessão passada, eu fiz um requerimento, o número 12, com relação à alteração do artigo 71 da CLT. E ele trata exatamente do intervalo intrajornada. Para se entender um pouco melhor, o intervalo intrajornada é o horário do café que nós falamos por aqui. Desde o ano de 2010 que a gente está numa luta, que esse intervalo, que era de 30 minutos, passou para 1 hora. E ele prejudicou toda a classe trabalhadora brusquense. Naquela época, inclusive, a gente fez um vídeo que eu vou passar em seguida, mas antes é necessário falar do senador Brian Maggi do PR, que encampou a nossa luta e que está lá no Congresso Nacional, né, através da PL número 8 do Senado, alterando o parágrafo 3º do artigo 71 da CLT, que diz que os acordos de intervalo e intrajornada sejam validados através dos acordos e convenções coletivas, desde que atendida às condições de higiene, medicina e alimentação. Então é sobre isso. Esse vídeo, ele foi feito em 2010, na época que a gente começou a briga. Inclusive, na época, nós conseguimos trazer para Santa Catarina dois ministros do TST, o presidente do TRT de Santa Catarina e também mais 450 trabalhadores e empresários. Todos reunidos, foi pela primeira vez que a classe trabalhadora e os empresários estavam todos juntos reunidos pelo mesmo motivo. Então eu gostaria de passar esse filmezinho. Ele é extenso, então não vai dar para tudo, mas para vocês entenderem, é por isso que nós lutamos. Não é por aquela condição miserável do trabalhador, mas é por isso aí que a gente está na luta. Nossa, complicaria tudo. Não é viável. Vai ser pior. Vai mudar em tudo. Daí piora, né? Então a meia hora de café para nós é suficiente. Acho que não deveria mudar. Estamos em Brusque, Santa Catarina. Situada no Vale Europeu, banhada pelo rio Itajaí Mirim, tem aproximadamente 102 mil habitantes, sendo a 11ª maior cidade em população no estado. Segundo o IBGE, Brusque está entre as 10 maiores economias de Santa Catarina e na posição de 184 entre os municípios brasileiros. Além disso, é conhecida pelo grande potencial em compras de vestuário e tecidos, e também por ser o berço da fiação, pois neste município iniciou um dos maiores polos têxteis do estado e do país. No entanto, o destaque na economia é dividido com a indústria metal-mecânica. A primeira metalúrgica de Brusque foi a Fundição Hércules, em 1945. As principais indústrias desse segmento se concentram na área automotiva, de grande projeção nos mercados internos de exportação. E hoje abriga 269 indústrias de pequeno, médio e grande porte, com mais de 6 mil operários. Desde a primeira empresa, o horário da refeição se resumia em menos de 30 minutos, geralmente entre 15 a 20 minutos. Historicamente, sim. A princípio, o tempo era um pouco menor, em termos de 15 minutos. Depois, gradativamente, passou a 20 minutos até estabelecer-se em 30 minutos, que é a realidade até os dias de hoje. De acordo com a consolidação das leis do trabalho de 1943, o horário de alimentação do trabalhador é de 1 hora. Uma lei antiga, quando a jornada era superior e as empresas não tinham restaurante no local de trabalho. Quando os operários tinham que trazer de casa sua marmita ou ir até sua residência para se alimentar. Hoje, em Brusque, uma única empresa faz 1 hora de intervalo para alimentação.
a metalúrgica Simpson. Tradicional em Brusque, com 320 funcionários, espera a redução do horário de alimentação. Para mim, essa 1 hora, porque passaram para 1 hora, né? Antes nós tínhamos meia hora, então essa meia hora era bem melhor, porque ali a gente tinha mais, podia fazer outras coisas, né? Como a gente para ir no banco, né? Ou tu queres ir fazer um outro documento, aí tu tens que pegar e pedir autorização, né, para sair mais cedo, e depois tens que ficar também pagando essas horas. Então para nós é melhor como estava antes, a meia hora, né? Isso, aumentou para 1 hora, então aí não ficou ruim para nós. A 1 hora ficou péssimo. Então deviam deixar como estava. Mudou para pior. Porque antes, quando era meia hora, a gente saía mais cedo, dava tempo de ir no banco, às vezes sair para pagar uma prestação, uma coisa, outra, e assim, antes dava tempo, agora tem que pedir a ordem para sair antes da hora, aí fica devendo da hora, é ruim para a empresa, é ruim para nós que sai e fica devendo a hora, aí precisa um outro dia ficar depois da hora para pagar as horas. E se fosse a meia hora seria bem melhor, dava tempo de ir no banco, fazer tudo que tinha que fazer, chega mais cedo em casa, descansa mais, aproveita mais o tempo com a família, assim não dá, chega em casa já é agora sim, mas quando é inverno, chega em casa logo se escurece, não sobra tempo para conversar com a família, para sair, para brincar com os filhos, quem tem filho pequeno. Do intervalo da jornada para 1 hora, que causa alguns problemas. O primeiro é a reclamação que gera uma insatisfação dos colaboradores com relação ao aumento do tempo fora de casa. Então essa seria uma das primeiras insatisfações. O segundo é um limite da própria empresa na hora de contratar. Por quê? Tem pessoas que para alguns turnos, se não tiver transporte próprio, não se pode contratar porque não se tem linha de ônibus. Nós temos aqui um sistema de transporte quase secular, então que ele não atende fora desses horários normais de fábrica. Um outro problema que nós temos aqui também é o que as pessoas elas fazem durante esse tempo de 1 hora. Por que isso? No início nós temos televisão, temos cancha de bote, jogos de mesa, o pessoal se entretém. E passado alguns meses o pessoal começa a andar pela fábrica, pelo pátio da empresa, e muitos até saem da própria empresa, eles vão para a rua, e expondo-se a próprios riscos. E inclusive temos tido algum problema assim que pessoas deitam em qualquer lugar, vão dormir no carro e chegam até a perder o horário de trabalho. É unanimidade para os trabalhadores na área da metalurgia o receio que o intervalo de lanche passe para 1 hora, já que eles acreditam que os 30 minutos são suficientes para fazer a refeição. É bem tranquilo. Em 15 minutos a gente consegue fazer a refeição. Se precisar ir no ambulatório dá tempo, pegar algum remédio, conversar, né? Ficar um pouco sentado lá fora, tomar um café. Dá muito bem o tempo. Mudaria muito, porque assim, não teria que trabalhar no sábado, daí não tem creche. Aí tem gente que depende de alguém para ficar com o filho, daí no sábado já não fica, não cuida, né? Aí a maioria do pessoal que trabalha na empresa é de fora, não tem familiar aqui, não tem com quem deixar os filhos, daí o marido trabalha um turno, a mulher trabalha o outro. Em 10 minutos a pessoa come, tem 20 minutos para descansar. Então vamos supor, se eles querem fazer o quê? 1 hora? Aí o pessoal vai ficar fazendo o quê? 50 minutos andando para lá e para cá sem fazer nada. E aí depois vai interferir o quê? Em horário de ônibus. Que aí o pessoal vai ter que, em vez de sair 1h30, vai ter que sair às 2 horas. Vai ter que ter muita mudança, né? O pessoal se retornar para casa. E o pessoal do segundo turno vai ter que também chegar em casa a que hora? Meia-noite? Eu não sei, eu acho que, para mim, está mais do que bom. Apesar de, estou 30 anos aqui dentro, 30 anos nesse horário. No meu ponto de vista, 30 minutos de lanche é um tempo ótimo. Dá para a gente fazer refeição, sai, escova os dentes, lava as mãos e volta ao trabalho tranquilamente. E todo o pessoal, os colegas aqui, todo mundo concorda com isso. Todo mundo acha um absurdo. Olha, mudando de 30 para 1 hora, em primeiro lugar, desconforto. O pessoal ia estar aqui, por exemplo, assim, 1 hora,
na verdade, sem saber o que fazer. Tu ia estar almoçando e ficaria aqui jogado aí 1 hora, até dar 1 hora para tu voltar para o teu trabalho. O outro, desconforto do sábado, que com certeza com 1 hora de lanche, a empresa vai ter que compensar essas horas no sábado. E aí a gente vai ter que trabalhar o sábado, em vez de 4 horas, 8 horas. Que causa um desconforto muito grande. Então eu acho que assim, ó, no meu ponto de vista, 30 minutos é ótimo e nem se fala em 1 hora de lanche, não tem tem necessidade, não tem nexo. É um tempo muito bom, dá tempo de fazer o lanche, de tomar o café e sobra tempo ainda para lazer, para descansar um pouco antes de voltar ao trabalho. O que vai mudar na tua vida se passar de 30 minutos para 1 hora? Eu acho que vai prejudicar, tanto no trabalho aqui, porque 1 hora de descanso no café é muito, porque eu chego até a dar preguiça, né? A gente já tem esse tempo suficiente para descansar, sentar um pouco, bater um papo e voltar ao trabalho. E depois vai prejudicar, porque vai voltar, eu acho, o sábado novamente, todo sábado, e vai prejudicar na família, no lazer. Hoje as famílias talvez estão se destruindo por falta de lazer. Aí ia mudar muita coisa, porque ia custar para mim um sábado com a minha família, né? Eu ia ter que ficar aqui até 10 horas da noite, ia chegar quase 11 horas em casa. Só o domingo para ficar com a família aí. A minha filha vai na creche também, no sábado quem que vai ficar com ela? O empresariado também teme a mudança, já que houveram investimentos para o tempo de alimentação de 30 minutos. A empresa, ela, durante esses anos, ela vem se preparando e sempre se preparou para os 30 minutos com várias ações, programa de alimentação, ginástica, enfim, a empresa ela se estruturou para os 30 minutos e entende que os 30 minutos é melhor, né? E o aspecto de custo também, passando para 1 hora, nós temos alguns custos adicionais de transporte que oneram essa transição, essa mudança para 1 hora. Porém, acho que o fundamental, que nós estamos levando bastante em consideração, é a própria vontade e a opção para os trabalhadores. O time aqui, os trabalhadores, eles querem a meia hora. É muito melhor para eles, porque eles têm hoje uma alimentação muito rápida, tem uma série de programas aqui de ginástica, de palestras de segurança, e que completam isso dentro de um horário normal e que é possível se manter os 30 minutos. Sim, pela que a estrutura que a empresa Remy oferece é suficiente. Por quê? Porque o refeitório fica próximo, não fica menos de 50 metros, não é? Que é um tempo que você leva para chegar ali a 2, 3 minutos. E também, não é? O pessoal leva de 10 a 15 minutos para fazer uma refeição. Quer dizer, então é um tempo suficiente e, além de tudo, o pessoal faz a refeição, volta para a empresa, fica numa praça de convivência que nós temos, não é? Fica aguardando os restantes dos 30 minutos para voltar a trabalhar. Do ponto de vista médico, os 30 minutos para a refeição é um período bom, como revela o médico do trabalho. Normalmente, a maioria das empresas possuem o fornecimento da sua alimentação feita por uma outra empresa terceirizada e que, em geral, essa empresa já tem a sua dieta adaptada ao trabalho. Portanto, é uma dieta de fácil digestibilidade, assim, não é uma alimentação, vamos dizer assim, pesada. E, em geral, o processo digestivo de alimentos mais facilmente digeríveis é um processo rápido, assim. E nesses 30 minutos, em geral, é suficiente para que o trabalhador consiga, assim, ter uma adequada, vamos dizer assim, baixa, né, daquela alcalosezinha, daquela ondazinha de mal-estar, de, vamos dizer assim, pressão baixa que acontece logo depois da digestão. Então, sendo um alimento melhor digerido, sendo um alimento mais rapidamente assim, processado, isso não vai causar maiores danos ao trabalhador. 30 minutos é suficiente. Com 1 hora de intervalo, a lei não exige que a empresa tenha o PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, além da ginástica laboral e os programas de rodízio. Um impasse que extrapolou as fronteiras entre o empregador e o empregado e já está em discussão na vara do trabalho, onde é discutido o tempo ideal para os trabalhadores se alimentarem. Ideal é relativo, mas a experiência, o sistema de transporte e as condições de vida têm demonstrado e se vê no dia a dia que os trabalhadores preferem uma redução desse intervalo para que possam desfrutar de maior tempo com os seus familiares e com os seus afazeres pessoais. Como ficaria se passasse de 30 minutos para 1 hora o convívio social e familiar do trabalhador?
talvez houvesse um prejuízo. Isso porque todo o sistema já está preparado para que haja um intervalo de apenas 30 minutos. Então é provável que ele gaste mais tempo em transporte, que tenha um prejuízo na inter-relação com seus filhos e com sua esposa ou companheira, e também as mulheres com seus maridos. Nós estamos num momento crítico. Realmente é preciso se resolver essa situação. O Ministério do Trabalho se recusa a verificar se as empresas preenchem as condições de reduzir o horário. Os sindicatos estão de mãos amarradas, porque as convenções coletivas não são aceitas pelo Poder Judiciário. Nessa situação, está se colocando todos os empregadores na mesma situação. Aqueles empregadores que possuem todas as condições para reduzir a jornada estão na mesma situação daqueles empregadores que não possuem nenhuma condição, que não fornecem refeitório e acabam se aproveitando dessa situação, desse misto de indefinição existente. Precisamos resolver esse impasse. Isso realmente diminuiria consideravelmente o conflito social, seria mais barato para a justiça, seria mais rápido a solução das demandas. E isso é preciso ter uma solução para esse impasse. Uma insegurança sentida gradativamente pelos trabalhadores, que são acostumados com o tempo de 30 minutos para a refeição e folga aos sábados. Eu acho assim que é o suficiente. Eu já trabalho há 17 anos na empresa e venho se alimentando com isso. Bem, senhor presidente, quero agradecer esses minutos a mais que foi me dado. Acho que conseguimos transmitir para toda a sociedade aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. Acho que assim nós conseguimos passar um pouquinho daquilo que é a realidade, né? Nós, como já frisamos, não somos favoráveis à banalização do trabalho, mas dessa forma, com refeitório, com ginástica laboral, com isso tudo, com o sistema de rodízio que é usado dentro das empresas, e mais outro. Em 88 nós tivemos uma redução da jornada de 48 para 44 horas semanais, então são 4 horas a menos semanal de trabalho, e que se a gente observar e seguir rigorosamente todos os requisitos de condição de higiene e medicina do trabalho, com certeza nós podemos ter o intervalo de 30 minutos, que beneficiará toda a sociedade brusquense e os trabalhadores, com certeza. Senhor presidente, muito obrigado.